Vote pelo SUS. Pela garantia do direito humano à saúde. Olá, estamos iniciando o Vote pelo SUS, o podcast que entrevista lideranças de movimentos sociais e organizações populares que lutam pelo direito humano à saúde e pela defesa do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Quem conversa hoje com a gente é o Leonardo, da Rede Jovem Rio Mais. Então, para começar, Leonardo, você podia se apresentar e contar um pouco para a gente a história e as principais ações do movimento que você participa? Olá, Marcelo, muito prazer. Então, eu sou o Leonardo, sou um dos colaboradores da Rede Jovem Rio Mais, que tem como um dos principais objetivos o acolhimento de adolescentes e jovens do estado do Rio de Janeiro, né? Adolescentes e jovens esse que são pessoas vivendo com HIV e AIDS. Nosso movimento social, ele vai completar agora em setembro de 2024 15 anos de atuação, né, com essa proposta. Mas, para além do acolhimento, a gente também tem um compromisso de fazer incidências políticas nos territórios aqui do Estado, justamente para a gente saber como é que está funcionando este atendimento e acolhimento nas redes públicas de saúde de pessoas vivendo com HIV, porque a gente sabe que o tratamento de HIV e AIDS hoje ele é oferecido gratuitamente e a única forma de retirar, inclusive, a medicação é exclusivamente pelo SUS. Então, a gente trabalha sempre com essa interseção, justamente entendendo que o fortalecimento do SUS ele está diretamente ligado na manutenção da vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Como é que está organizado um pouco o movimento, Leonardo, para a gente entender, assim, ele funciona mais na cidade do Rio de Janeiro, ele tem também alguma outra articulação, mais na região? Sim. Então, a nossa principal área de atuação costuma ser nas redes sociais, né? A gente tem páginas públicas de acesso, onde a gente divulga algumas campanhas e algumas informações relacionadas à área da saúde, à área de HIV e AIDS e outras ISTs também. Mas, para além disso, a gente realiza encontros mensais de acolhimento, que é justamente um encontro presencial onde a gente faz o acolhimento, às vezes, pessoas recém-diagnosticadas, ou muitas das vezes pessoas que já têm o diagnóstico há algum tempo, mas nunca encontrou uma rede de apoio durante esse período. Então, se alguém quiser saber mais informações, assim, para poder entender um pouco o trabalho, se aproximar um pouco também dessa proposta, o caminho seria buscar a partir das redes sociais e a partir dali se organizam, então, encontros de acolhimento e de conversa, é isso? Isso, exatamente. E ali a gente consegue trazer temas que sejam de interesses também dos próprios usuários, né, e usuários, porque a gente não está focado somente em falar sobre HIV e AIDS, né? Às vezes a gente está interessado em falar sobre assistência social, porque às vezes a pessoa está passando por uma questão de vulnerabilidade social. A gente fala sobre direitos dessas pessoas, né? Porque como aqui no Rio de Janeiro a gente tem o acesso à gratuidade ao transporte, né, dentro do município. Quem é de outros municípios, a gente tem o Vale Social, que permite o transporte entre um município para outro. Nossas principais atividades presenciais, assim, acontecem na região metropolitana, né, as atividades presenciais. Às vezes a gente está na Baixada Fluminense, às vezes a gente está aqui no Rio de Janeiro, na capital, mas não só na capital, no centro da capital, né, mas também na Zona Norte, Zona Oeste, tentando levar alguma informação e algum movimento nesse sentido. Às vezes fazemos parcerias, inclusive com universidades e outras instituições de ensino, para a gente poder falar sobre a realidade de viver com o HIV hoje. Você levanta ali que a rede também trabalha com outros aspectos que são naturais, né, dessa fase da vida. Talvez você compartilhar com a gente alguns dos maiores desafios que vocês percebem hoje no trabalho, quais são as maiores demandas assim que essa juventude que integra e que procura também a estrutura da Rede Jovem Rio Mais, quais são assim os principais desafios que você percebe hoje assim na vida da juventude, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro? Então, acho que dos dois fatores mais fortes assim que a gente observa. O primeiro deles é justamente o acesso ao trabalho, que é uma forma de conseguir uma renda hoje, minimamente, para poder conseguir ter uma dignidade. E por que isso?
Porque muitas das vezes esse jovem, ele tem um receio, às vezes, de ir no serviço de saúde ou, às vezes, ter que marcar um exame e realizar essas atividades na qual ele vai precisar comunicar ao seu empregador que vai precisar se ausentar, um dia no trabalho. E isso, às vezes, acaba sendo recorrente, principalmente se for uma pessoa recém-diagnosticada. Então, às vezes, ter essa conciliação, né, a gente precisa dar um pouco dessa orientação, principalmente informando que a pessoa não é obrigada a informar a sorologia dela, que ela pode ir pegar um atestado e pedir, inclusive, ao médico que não coloque o CID de identificação, né, do porquê que ela está procurando esse médico. E o segundo, eu acredito que seja a visibilidade de pessoas jovens de transmissão vertical, né? Que são pessoas que nasceram com HIV, né? Que na verdade se infectaram pelo HIV ou na gestação ou através da amamentação, ali ainda nos primeiros meses de vida. E muitas das vezes esses jovens eles crescem sem a referência dos pais, porque às vezes esses pais vão descobrir o diagnóstico no estágio já muito avançado da infecção, né, e do desenvolvimento da AIDS. Então, esse jovem de transmissão vertical acaba crescendo muitas das vezes sem estrutura e a gente não tem políticas públicas voltadas para essa juventude, né, de transmissão vertical. Então, isso é uma coisa que a gente já vem batendo na tecla há algum tempo. Inclusive, se a Rede Jovem Rio Mais existe hoje, é justamente por conta de jovens de transmissão vertical que idealizaram esses espaços e que hoje serve para espaço para outros jovens também, para além daqueles que tiveram infecção pela transmissão vertical. Então, acredito que esses são os dois pontos primordiais e também a questão do acesso do jovem ao serviço de saúde. E por que eu falo isso? Porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem acesso ao serviço de saúde em clínicas da família, né, que são as unidades básicas de saúde. Mas em outros municípios, às vezes a gente só vai ter o CTA, o SAI, e às vezes vai ter só dois polos de atendimento dentro de uma grande cidade. Por exemplo, Duque de Caxias é uma cidade aqui próximo e é uma cidade extremamente extensa, onde os dois polos de atendimento que existem estão nas extremidades da cidade. Ou seja, a pessoa que às vezes reside no meio do caminho desses dois locais de atendimento, às vezes não consegue ir por falta de recurso financeiro para poder ir, às vezes pela demora, pela liberação do cartão de gratuidade, né, no ônibus para a pessoa poder ir e vir ao seu tratamento médico. Então, essas são algumas das muitas questões que a gente atravessa, né? Uma coisa talvez bem interessante da gente abordar é que o próprio Fórum, né, do Direito Humano à Saúde, uma das ações é exatamente fazer essa compreensão do conceito mais amplo de saúde, né? Muitas pessoas ainda têm uma ideia de que saúde está relacionada exatamente à questão da doença e o tratamento da doença, né? Mas quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, do SUS, ele perpassa muitos outros aspectos. E quando a gente fala de um conceito de saúde também mais amplo, ele traz esses elementos, né, da moradia, da alimentação, do transporte, tudo isso está dentro da gente entender o que que é ter saúde. Sim, perfeitamente. Inclusive, a concessão do Rio Card aqui na capital do Rio de Janeiro, né, as pessoas vivendo com HIV e AIDS, tem esse princípio, que é justamente dar acesso à cidade, não somente as pessoas vivendo com HIV e AIDS, né, mas pessoas com necessidades especiais e doentes crônicos, à cidade como um todo, tanto que é concedido 60 passagens, né? Então, a gente conseguiu implementar isso na lei, porque isso foi uma luta do movimento social aqui da região, não somente da Rede Jovem Rio Mais, né? Então, isso também é importante, a importância de ter movimentos interligados com outros movimentos para a gente poder garantir os nossos direitos. E hoje a gente, inclusive, através dessa lei que é municipal, a gente está tentando tramitar para uma lei estadual, justamente para que outros municípios absorvam essa concessão de gratuidade. Saúde não é somente ausência de doença, né? É ter acesso à cidade, é ter acesso ao trabalho, é ter acesso ao lazer, até acesso, às vezes, a espaços que muitas das vezes as pessoas não possuem por falta de recursos financeiros, que é a base
para todo o acesso na vida, né. Então, talvez reforçar um pouquinho isso, né, Leonardo, da importância das pessoas, primeiro elas se encontrarem, né, a partir do encontro é que as organizações se fortalecem, né, mas a partir Uhum. dessas pessoas se encontrando, se reunindo, conversando, trocando informações, aí fortalecer organizações que tenham condições, sim, de propor e de interferir nas políticas públicas brasileiras, né. Não é à toa que a gente chama de sociedade civil organizada, né, que é justamente a soma de todas as lutas e entendendo que a gente não consegue construir nada sozinho. Até porque quando a gente faz essa interseção de saberes, a gente vai entendendo que uma pessoa ela não passa somente por uma questão, né. Por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV, ela não vai ter problemas só com HIV. Às vezes são questões de gênero, são questões de sexualidade, é uma questão de raça, é questão financeira, socioeconômica. Então, às vezes é condições enquanto pessoa com deficiência. Então, são várias questões que podem permear a vida de uma única pessoa. Então, se a gente não se volta para poder estudar e entender que essas pessoas podem possuir várias demandas, às vezes a gente acaba se voltando apenas para uma questão, né? E a gente percebe que hoje não dá para se pensar políticas públicas sem pensar nas interseccionalidades das necessidades das pessoas. Talvez esse é um desafio, e aí também uma pergunta para ti, como é que você entende, por onde seria uma forma de abordar, a importância da participação? Como é que tu entende isso, especialmente trabalhando com juventude, né, como fazer também, como envolver as pessoas nesses espaços de participação social? Eu particularmente, né, acredito, eu compartilho muito com os meus pares também nesse sentido, de que tudo começa na escola, né. Então, muitas das vezes a juventude ela acaba não estando, ligada ou não tem um entendimento sobre essa necessidade de controle social, porque não lhe foi ensinada sobre essas questões. E isso é a realidade de toda a juventude, não só da juventude, como pessoas adultas. Muitas pessoas não sabem o que é o controle social dentro do SUS, não sabem que existe o conselho municipal, o conselho estadual, então, essas informações elas não estão chegando nas camadas de pessoas que realmente precisam saber dessas informações, né. Então, se a gente tivesse um projeto voltado para as escolas, que inclusive ali nos primeiros anos, né, que são responsabilidades das esferas municipais, né, ter projetos voltados para ensinar essas pessoas a importância da políticas, e a gente não está falando aqui de política partidária, né, porque as pessoas confundem muito essa questão de discutir política e discutir partidos, né? E político é algo muito maior do que tudo isso, né? Então, às vezes, incentivar ali desde novo a criança ou adolescente a ter essa informação, entender que ele pode lutar por direitos, é uma forma dele, quando tiver 16, 17, 18 anos, em que ele já é obrigado a votar em algum político partidário, ele ter a compreensão em quem ele vai poder votar, em quem ele acredita que essa pessoa está compromissada em fortalecer as escolas, né, as redes públicas de ensino, as redes municipais de saúde. Então, tudo isso acaba sendo afetado, né? Então, uma cadeia ela só pode começar a render frutos quando a gente acessa a base, né? E a base da infância, da juventude é a escola. Exatamente nesse aspecto, assim, de construção de consciência ou de levar esses temas mais para a população, é que o Fórum do Direito Humano à Saúde, o Fórum DH Saúde, ele está propondo uma campanha nesse período aqui, que é a campanha Vote pelo SUS. A ideia é fazer com que a pauta da saúde seja uma pauta também nesse momento das discussões, de candidatos e candidatas, né, tanto a vereador quanto a prefeitos e prefeitas, né. Olha, eu acredito que essa iniciativa ela surge num momento extremamente importante, né? Principalmente porque a gente está enfrentando períodos aí, alguns anos de fake news, né? Então isso a gente precisa combater, mas associar a saúde, né, que é uma coisa que atravessa todas as pessoas, à campanha é um ponto muito importante, né? Porque, por exemplo, nos últimos anos a gente tem passado por muitas privatizações
dos serviços de saúde, né? E pouco se discute sobre a dificuldade e a manutenção dessas pessoas no acesso e permanências nesses serviços, porque às vezes a pessoa procura um atendimento e às vezes em janeiro ela vai passar por um médico e quando ela precisa retornar em abril, ela já está passando por um médico diferente. Então quebra-se o vínculo, né, médico-paciente, que é extremamente importante justamente para os usuários criarem confiança nesse serviço, né? E inclusive saberem que a sua saúde está sendo bem acompanhada, que ela está sendo acompanhada pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psiquiatra, que está ali te observando desde o início. Ter essa campanha Vote pelo SUS, né, indicando a esses candidatos que eles se comprometam com esse serviço, é importante para saber que tipo de pessoas nós estaremos elegendo para a Câmara de Vereadores, né, e para a Prefeitura da cidade, para saber se o serviço de saúde pública vai ser respeitado, se ele vai ser olhado e se o dinheiro vai ser bem gasto de acordo com as distribuições que são necessárias. E aí aproveito aqui, deixo a comunicação, não sei se muitas pessoas conhecem, mas hoje existe um aplicativo chamado Investe SUS, né, que é um aplicativo que lá consta as informações públicas de dinheiros que são investidos na área da saúde. E esse detalhamento ele é municipal, ou seja, é mais uma forma, mais uma ferramenta, né, para as pessoas fazerem esse controle social e, inclusive, ter essas informações para que, no ano que vem, quando essas pessoas estiverem eleitas nas suas cadeiras por conta do povo, o povo também possa chegar neles e falar: olha só, tem dinheiro para isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por que que não está sendo aplicado? Nesse sentido também, o fórum lançou, junto com o Conselho Nacional de Saúde, uma carta manifesto. Então a gente convida que as pessoas acessem, leiam o manifesto, ele é também um material que pode ajudar, inclusive no debate, na discussão, né, na conversa sobre o nosso entendimento do Sistema Único de Saúde. Então acessem o site, né, o fórumdhsaude.org.br, e lá você vai encontrar o manifesto, essa carta manifesto, onde a gente coloca também alguns aspectos que estão sendo propostos para que os candidatos e as candidatas se comprometam, né, com aqueles itens, com aqueles termos que estão ali, e a partir disso a gente consiga também avançar nessa construção de políticas públicas. E talvez é importante, né, a gente reforçar, Leonardo, que o SUS ele está em constante construção, né, e ele sempre precisa de melhorias. Então, qual é a importância, como é que você vê também a importância dos movimentos e organizações de influenciar nessa formulação de políticas públicas e continuar sempre ajudando na melhoria contínua do Sistema Único de Saúde através da participação? Acredito que um dos pontos principais é justamente a construção de coletividade, né? Porque, por exemplo, eu estou inserido numa rede Jovem Rio Mais, mas é uma rede de juventudes, né? Ela tem a sua pluralidade. Então, é um espaço em que a gente ouve as necessidades dessas pessoas, né? E também as reclamações, porque a gente só pode reclamar daquilo que está sendo servido, né? Então, por isso essa importância da gente levar as informações, os acessos, saber se a pessoa está passando por algum tipo de violência ou não, em todas as áreas, para que elas possam sair desses espaços fortalecidos, muitas das vezes para cobrar aquilo que é de direito. Acredito que uma das formas mais importantes hoje de fazer essa cobrança é justamente cobrar daquelas pessoas que administram as contas públicas, que administram os serviços de saúde, que vão estar responsáveis pela manutenção de espaços institucionais que já estão erguidos, né? Por exemplo, como eu falei do CTA, do SAI, que às vezes no município só existem 2 locais de atendimento, né? Por que que um município tão grande não tem mais serviços, mais polos de serviços de atendimento, né? Então é levar todo esse debate, toda essa discussão, mas também não é falar sozinho, é levar essa informação para outras pessoas, para que outras pessoas possam falar junto com a gente, né? Então, essa construção coletiva,
Acredito que é o poder que faz com que a gente consiga escrever políticas públicas, consiga cobrar políticas públicas, e também é uma forma de dizer para os candidatos e candidatas, né, à vereança e à prefeitura, que nós estamos atentos, nós iremos cobrar e nós queremos um serviço de qualidade. Por mais que a gente saiba que o serviço de saúde, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é referência internacional, a gente sabe também que a gente tem uma capacidade muito grande de oferecer um serviço maior e melhor daquilo que já está estabelecido. Então, essa manutenção precisa ser constante e esse pensamento precisa estar distribuído coletivamente. Muito bem, Leonardo. A gente agradece a tua participação, também reforçando, né, o convite para que as pessoas busquem se conhecer a campanha Vote pelo SUS e se envolver, né, nisso que você fala, nos diferentes espaços que a gente tem de participação, que são muitos, né, nos nossos municípios, mas que as pessoas busquem, a partir disso também, construir uma cidade melhor a cada dia, né? Imagina, Marcelo, eu que agradeço imensamente mais uma vez o convite, né? Também agradeço à Rede Jovem Rio Mais pela oportunidade de estar aqui representando este coletivo. E vou deixar aqui algumas informações, né? Para encontrar nossa página no Facebook, é só digitar Rede Jovem Rio Mais, mas o mais é o sinal, né? Não é escrito por extenso. E no Instagram é @Rede Jovem Rio, né? É super fácil de achar. Qualquer dúvida, inclusive se você é uma pessoa vivendo com HIV ou conhece uma pessoa vivendo com HIV, pode estar indicando essas páginas para poder estar entrando em contato conosco. Nós também temos um número de WhatsApp, que é DDD 21 98124 7970. E mais uma vez agradeço pela oportunidade e reforçando a campanha Vote pelo SUS, né? Estejam atentos, perguntem aos seus candidatos, né, com quem eles estão fechados, o que eles estão querendo defender, né? Os políticos, eles fazem parte de uma instituição pública, então é importante que esses representantes estejam ali para proteger as nossas instituições públicas que vão nos fornecer saúde em diversas formas, além do Sistema Único de Saúde também. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e um forte abraço. E chegamos ao final desse episódio do Vote pelo SUS. E agradecemos ao Leonardo por compartilhar sua experiência com a gente e reforçamos que a nossa participação e engajamento são fundamentais para melhorar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Você acompanhou o podcast Vote pelo SUS, um programa do Fórum Direito Humano à Saúde. Acesse o site forumdhsaude.org.br e conheça mais sobre as organizações que fazem parte do Fórum e nossas propostas para fortalecer o compromisso com o SUS nestas eleições.